Era uma vez, em um mundo de conto de fadas, um menino nasceu. Ele era bonito, com cabelos frios e coloridos, e seus grandes olhos claros eram azuis. Desde pequeno, ele observava tudo ao seu redor com um olhar perspicaz. Velas estavam por toda parte, em vez de eletricidade, o que indicava para o menino que ele estava em um mundo distante, atrasado em relação à civilização humana. Ele percebeu que uma casa assim era considerada rica em mobília. A mãe que o segurava nos braços era muito bonita, uma reencarnação afortunada para um órfão que morreu de exaustão por trabalho árduo. Se ele fosse herdar não apenas a riqueza, mas também a beleza de seus pais, não haveria problema no quesito amor. Essa vida realmente parecia um conto de fadas para ele. Agora, o menino tem 3 anos e consegue subir em um banquinho e alcançar o parapeito da janela. Finalmente, ele podia ver o mundo ao redor de sua casa, o mundo fora de seu berço. Por causa de sua idade, o mundo parecia enorme e realmente diferente do mundo moderno usual das pessoas. Eram casas de 2 andares, feitas em estilo medieval, com fumaça saindo de suas chaminés, indicando que não havia aquecimento neste mundo, e tudo era feito com um fogão. De repente, as criadas viram o que o cavalheiro estava fazendo e o agarraram. Como se descobriu, a família do bebê era o grão-ducado do reino em questão. Posteriormente, à medida que crescia, ele internalizou completamente as informações sobre sua identidade. Ele era o filho legítimo do grão-duque de Dragonia no reino de Lionheart e era um jovem grão-duque. Com 8 anos, seus pais deram a ele sua primeira espada. O brilho da arma encantou o menino, pois agora ele poderia se tornar um verdadeiro cavaleiro e herói. Mas o mundo era mágico, e a espada não era simples. Ele precisava se tornar um cavaleiro fantástico que controlava sua arma, colocando o poder de seu ser nela. Ele começou a ser treinado por Sansar Gordic, que se dirigia ao filho do duque simplesmente pelo primeiro nome. O nome do menino era Leon. Quando completou 14 anos, o menino já estava cansado do treinamento árduo. Ele tinha que arrastar uma enorme pedra em círculos com uma corda sobre os ombros para melhorar sua resistência e força. Os santos cavaleiros eram verdadeiramente monstros em forma humana, e era consideravelmente difícil alcançar o nível deles, primeiro através de treinamento e cumprindo tarefas, tornando-se um cavaleiro do reino. Era necessário acumular experiência e fama. E, em seguida, ser escolhido pelo Santo Graal e beber de sua água sagrada. Além do treinamento exaustivo, como 9º herdeiro de Dragonia, Leon precisava aprender tudo o que era necessário para se tornar um grande duque. Durante uma das sessões de treinamento com Cortic, a primeira espada do jovem quebrou, e ele apenas pediu a misericórdia de Deus diante de tanto estresse e pressão, mesmo que ele mesmo não acreditasse em nenhuma religião. Aos 16 anos, ele já era um cavaleiro e, um dia, caminhando pela floresta em busca da deusa que o abençoaria e lhe daria o cálice do Graal, avistou um fogo próximo. Se acumulasse experiência e fama, a deusa apareceria para lhe dar a tarefa. O assentamento foi atacado por uma horda de orcs, e o cavaleiro se moveu para proteger os civis. Ele conseguiu derrotar o exército de monstros, tingindo sua espada de vermelho. Aos 20 anos, finalmente conheceu uma deusa pela primeira vez. Ela era uma bela garota com longos cabelos dourados e cílios, seus olhos eram azuis cristalinos. Vestia roupas brancas e douradas que brilhavam, e em sua cabeça havia uma joia cintilante. Juntando as palmas das mãos num gesto nobre e calmo, dirigiu-se a Leon, filho de Wulfric Dragonia, para provar sua honra e fé a ela. Ele se curvou de joelhos em homenagem à deusa Ariana, prometendo fazer a vontade dela dali em diante. A partir desse momento, ele acreditou apenas em sua deusa. Após muitas batalhas, tornou-se um cavaleiro santo e não parou de lutar, dizimando orcs, destruindo goblins e erradicando o culto do mal. Eventualmente, Leon tornou-se o cavaleiro da guerra de todo o reino, o que lhe conferiu o direito de convocar outros cavaleiros para a batalha. Ele matou 700.000 orcs, incluindo mulheres e crianças, sem poupar as criaturas verdes. No 35º ano da vida de Leon, o grande rei verdadeiro santo e semideus Arjun Majestade Lionheart faleceu. Isso aconteceu quando o jovem duque de Dragonia estava lutando contra um grande demônio convocado pelo Império das Trevas. Além dos orcs, o novo problema era que o reino começou a ser atacado por demônios. Neste momento, os deuses não fizeram nada para proteger o povo, e ainda assim,
os cavaleiros precisam continuar a servi-los fielmente. Leon amaldiçoou os magos do Império enquanto via o rei partir em sua jornada final. Agora, um novo rei deveria ser escolhido entre os cavaleiros sagrados, e a escolha da deusa recaiu sobre Draganin. Ele herdou o símbolo de honra e convicção, transplantando para si o tesouro sagrado que havia recebido de Ariana, a Lionheart. Um grande poder mágico azul foi instilado na alma do jovem, e ele se tornou o santo protetor do precioso Graal. Em seguida, colocou a coroa e sentou-se no trono. Agora, o grande duque de Dragonia tornou-se rei do reino de Lionheart. À medida que os anos passavam, o rei não envelhecia. Talvez a bênção da deusa o ajudasse a não perder a juventude, ou talvez fosse a maneira como o mundo funcionava, onde o tempo fluía em sua própria medida. Aqui estava ele, em seu 80º ano, e ainda parecia ter 20 anos. Junto com outros cavaleiros, ele defendia o mundo do mal. 3 grandes guerras com os orcs aconteceram. Um dos goblins evoluiu para um demônio temível, e o Império continuava causando problemas, tudo porque, à medida que os inimigos ganhavam força no norte, tentavam se tornar independentes dos deuses. No ano 90, o Império enlouqueceu. O líder do mal cometeu suicídio junto com 3 milhões de seus cidadãos. O Senhor do Caos foi convocado para a capital, e Leon, com seu exército, partiu para uma nova batalha através de um portal mágico. No 121º ano de sua vida, o rei chegou ao desespero. Ele não conseguia proteger o mundo que estava sendo dominado pela perdição. Juntamente com os deuses, ele erradicou o mal até o último vestígio, mas não conseguiu proteger as pessoas. Ele pegou a boneca de uma criança que não estava mais viva e a colocou cuidadosamente no chão de uma vila queimada, dizendo a um de seus soldados que lamentava a morte do pai da criança. Depois de proferir outro discurso motivacional e inspirador, dirigiu seu exército para a última guerra. Às paredes de seu reino se aproximava uma enorme horda de orcs e demônios. Ocorrerá uma incrível história de derramamento de sangue. Todos os cavaleiros morreram, e apenas um santo cavaleiro não se cansou, lutando incansavelmente por 24 horas com sua espada, o escolhido de todos os deuses, retalhando demônios por anos que se transformaram em séculos. Mas o cavaleiro não percebeu o tempo passar. Quando tinha 256 anos, conseguiu destruir o último portal ao entrar nele e começou a destruir os demônios de dentro. Foi uma armadilha para ele, porque agora não podia mais voltar para sua terra natal. Mas de qualquer forma, não restava mais nada dela. Já era o 300º ano em que Leon conseguia cortar a cabeça de um grande demônio, que voou através de um portal que apareceu no espaço do nada. Uma companhia de jovens, aparentemente cientistas da civilização humana moderna, estava ajustando as portas entre os mundos. Diante deles, cintilando com uma aura dourada, estava um homem nu e bonito com uma espada na mão. Ele os instigou a lutar contra os demônios com eles, mas depois de olhar para os rostos perdidos dos humanos e suas roupas diferentes das vestes de sua época, ele percebeu que finalmente tinha visto os terráqueos. Ele conseguiu ver as pessoas de sua vida passada quando tinha 300 anos. Apresentou-se a eles como Leon Dragonia, rei da Lionheart, valente cavaleiro fazendo a vontade de Deus. Um portal para outro mundo se abriu no centro de Seul. O nível do portal negro não podia ser medido. A Associação dos Caçadores Coreanos e a Associação Mundial dos Caçadores pediram às principais guildas que interviessem no assunto, mas todas recusaram porque o nível de dificuldade não podia ser determinado. Um buraco se abriu no céu entre os arranha-céus iluminados por uma luz azul. Lá embaixo estavam os cientistas e os caçadores cujo trabalho era neutralizar tais anomalias. Diante desses eventos, o governo ordenou que a Associação Coreana se adiantasse primeiro, o que era equivalente a um suicídio. Eles moveram a batalha para uma dimensão fantástica, mas ainda assim, os monstros não eram suficientes para as pessoas comuns até Leon aparecer diante deles, capaz de matar instantaneamente um exército em larga escala e salvar um grupo de caçadores da morte. Entre eles estava uma jovem chamada Ari, vestida com um traje de couro, com cabelos vermelhos trançados em uma longa trança. Kim Jin-soo, chefe da Associação dos Caçadores Coreanos, começou a chamá-la pelo título de Vice-Ari, enquanto ela estava em lembrança deste encontro com o rei. Eles já haviam concluído a missão, mas as imagens horríveis ainda surgiam diante dos olhos da funcionária.
Ela havia trocado para uma camisa encurtada com uma jaqueta amarrada e shorts curtos que revelavam uma visão de suas belas pernas. Sentaram-se na área de recepção do escritório. O supervisor entregou o café à sua subordinada, e eles se sentaram em cadeiras para assistir ao interrogatório de Leanne através do vidro blindado com tonalidade, raciocinando e compartilhando suas opiniões sobre o que era um portal de demônio de nível 4 que tinha um grande demônio por trás. Era um verdadeiro milagre que eles conseguiram sobreviver sem nenhum apoio monetário e conseguiram eliminar tudo. Claro, todo o mérito ia para aquele homem de cabelos dourados com incrível poder e força. Ele estava vestido em suas roupas usuais agora, uma blusa e jeans, e sentava ouvindo o agente fazer perguntas para obter informações completas sobre o recém-chegado de outra dimensão. Portais estavam surgindo por todo o mundo, e nos últimos 30 anos, havia cada vez mais deles. Aqueles onde pessoas eram encontradas tinham características comuns, eram mundos que foram destruídos ou estavam em processo de destruição. Os sobreviventes chegavam à Terra, retendo seu poder mágico do mundo dos demônios. Por esse motivo, o governo fazia o possível para atender às suas necessidades, a fim de recrutá-los e usá-los para seus próprios propósitos. Esse interrogatório era uma tentativa de recrutar Dragani também. O gerente Kim estava preocupado com a diferença cultural, pois, dado como o homem se apresentou a eles, não havia dúvida de que ele era realmente de linhagem real. Ari respondeu que, na verdade, o homem os entendia melhor do que percebiam. Ela sentiu a bondade em sua voz e estava certa de que haviam encontrado um bom homem. Mas, assim que ela disse essas palavras, a voz alta de Leon fez estilhaçar o vidro à prova de perfurações que poderia bloquear ataques de monstros. Ele começou a chamar a multidão de escória imunda, desafiando-os a oferecer-lhe comida mendiga, ignorando o respeito e status. 15 minutos antes disso, ele estava sentado com um funcionário em uma sala de interrogatório sob uma câmera de vigilância. Um homem careca de óculos escuros e um terno rígido fazia perguntas formais a ele. Entre os dois, o homem de cabelos dourados refletia sobre sua vida passada neste mundo. Ele era um órfão que morreu aos 20 anos devido ao trabalho físico excessivo. Uma memória surgiu diante dele, na qual, como um moreno com o corpo coberto de abrasões e contusões, ele dormia em um colchão em um apartamento precário, afogando as tristezas da vida com álcool barato. Então, ele renasceu em outro mundo, sendo um cavaleiro e governante de um reino por mais de 100 anos. Quando os demônios invadiram o mundo, ele os caçou por 200 anos. E agora, ocorreu uma lacuna de 300 anos, e ele ainda se lembrava de sua vida curta passada e de seu trabalho no canteiro de obras, embora as memórias fossem bastante desbotadas e transparentes em sua mente. Em todo caso, não havia necessidade de revelar o fato de que ele era um terráqueo, então um jovem de 20 anos. Não soa melhor ser um cavaleiro de 300 anos do submundo? O rei decidiu por si mesmo, determinado a se apresentar como naquele mundo do passado, embora se lembrasse da cultura e dos hábitos sociais deste. Quando o homem careca o abordou pelo nome, ele exigiu irritadamente ser chamado de Vossa Majestade e, posteriormente, chamou o funcionário de plebeu. O agente começou a tratá-lo tecnicamente, especificando que foi Leon quem destruiu aqueles demônios, para o que ouviu uma resposta afirmativa. Dragoni chamou o funcionário de seu escriba temporário, que agora estava registrando suas batalhas históricas e notáveis para a posteridade. Em seguida, perguntou se o funcionário não desejava mostrar uma etiqueta adequada, o que significava que estava com fome. O agente com óculos imediatamente pediu comida por telefone, e enquanto esperavam, o homem contou ao rei sobre essa anomalia de portais de 30 anos, abrindo-se em lugares completamente diferentes no planeta. Como se constatou, cada portal tinha um tema e propósito claros, e se fossem deixados sem atenção, o portal romperia a masmorra de onde vinham todos os monstros. Leon pensou em seu mundo, que havia sido invadido por demônios. Não havia tal estrutura com temas e atribuições claras. Os mortos-vivos simplesmente vinham em um fluxo geral e devoravam tudo em seu caminho até a destruição total. Ele foi distraído de seus pensamentos pelo jantar servido. Era uma sopa grossa e temperada que tinha sido fervida por muito tempo, e quente crocante. Tal comida era principalmente para aqueles que estavam envolvidos em trabalhos físicos pesados, e era verdadeira comida para a alma.
Ele havia comido salante infrequentemente em sua vida passada após um dia difícil no canteiro de obras, e ainda se lembrava do gosto e aroma familiares. Seu estômago revirava e salivava, mas esse prato o conectava a uma vida pobre. No entanto, agora ele era um homem de sangue nobre e não se permitiria comer comida tão plebeia. Ele quebrou a mesa ao meio, gritando contra a falta de respeito daquela escória imunda, fazendo o vidro à prova de perfurações se despedaçar. O prato de comida caiu no chão, e o rei continuou a gritar que não toleraria ser alimentado com comida de camponês, pois ele era Leon Dragoni Lionheart, vindo de outro mundo, mensageiro dos deuses, guardião do Santo Graal e portador da espada e lança sagradas. Ele se exaltou e percebeu que pouco restava de sua vida passada nele. Quando retornou à terra, começou a pensar que os locais careciam de fé adequada e respeito a percentagens elevadas. Ainda é um rei cavaleiro, e embora não fique chocado com a tecnologia local, 300 anos vivendo em um mundo medieval e sendo criado pela classe alta deixaram uma grande marca em sua personalidade. Leane jantava um suculento bife, fatiando-o cuidadosamente com uma faca e espetando-o com um garfo, conforme a etiqueta aprimorada exigia. Do lado de fora da porta do quarto, Anari estava com o supervisor Kim Jin-su e outros funcionários. O supervisor instigou sua subordinada a entrar e conversar com o convidado. Ele se perguntava como Dragoni e percebia que jaimeon e frango eram a comida dos simples mortais, mas acabou comendo um pedaço habilmente preparado de carne e vinho de 1993. Ari recusou-se a entrar por timidez e medo, mas a equipe assegurou que, desde que Leon a chamou de corajosa quando se conheceram, ele cooperaria com ela. O objetivo da garota era recrutar o rei para a Associação dos Caçadores, pedindo desculpas antes de interromper a refeição de Sua Majestade. Ela entrou para falar, e ele a deixou entrar, dizendo que ela era uma boa espadachim, expressando respeito pelo cozinheiro que preparou seu bife. No entanto, depois afirmou que a razão pela qual causou tanto problema não foi por causa da comida, mas sim pelas maneiras que mostraram para o rei, o que o deixou desconfortável e levou a tarefas desnecessárias, como cozinhar o bife sem chamá-lo antes ou arrumar a mesa. Quando encontra um representante de outro país, ele deve ser tratado adequadamente. Não é essa uma atitude de prestígio para o seu país? Perguntou. Ele pediu a Ari para falar sobre este mundo. Se Vossa Majestade não se importar, o governo coreano cuidará de você, disse a garota, tentando ao máximo manter o rei ao seu lado e o território de seu estado seguro. Para se estabelecer neste mundo, devo ter deveres e ir para o campo de batalha. Se sou um nobre cavaleiro, o que sou? Respondeu Dragonius. A garota teve tempo para se alegrar por ter um guerreiro tão forte com superpoderes pronto para se juntar à associação de caçadores, mas ele começou a gritar, dizendo que não era apropriado para um rei liderar seu exército sob a bandeira de outro país, e, portanto, ele precisava de sua própria equipe pessoal da qual seria o líder. Após o relatório de Ari, o governo apenas concordou e deu apoio máximo para manter o Esper. Ari ficou irritada que a associação e o governo teriam que se curvar a esse rei de outro mundo, mas não havia escolha, pois entre os concorrentes não estavam apenas as organizações estatais de caçadores de outros países, mas também muitos grupos financiados privadamente em Coreia, que poderiam atrair um estrangeiro para se juntar a eles. A Phoenix Guild era uma das mais famosas entre eles. Enquanto discutiam tal cenário, os computadores mostraram uma fase de alerta que anunciava a abertura de um novo portal e um fenômeno anômalo. Era urgente se mover para a brecha subterrânea na casa e no plano, pois monstros estavam rompendo os planos, havia o risco de destruir esta terra fértil, o que arruinaria as colheitas e afetaria a economia do país. Naquele lugar, no momento, estava a Phoenix Guild, entre eles o caçador de nível S, Lee Yongvan, que teria sido capaz de fechar o portal laranja a tempo. E como isso não aconteceu, é provável que sua organização tenha seu próprio plano maquiavélico. Leon ouviu tudo o que estava acontecendo do lado de fora da porta. Ele pensou sobre o fato de que não havia ninguém nessas terras que pudesse ajudar a restaurar as colheitas destruídas e lembrou de sua deusa Demera, que ajudou as terras de seu reino a dar frutos para que seus súditos não precisassem de comida. Ela sentiu sua conexão e sorriu debaixo do capuz de seu manto. Enquanto isso, a associação chegou ao plano onde todos os campos de arroz foram mortos. A aura do portal afetou negativamente as plantas, que começaram a apodrecer e murchar. A Phoenix Guild,
com seu líder Li Yongvan, ficou em frente ao portão e nada fez para limpar a masmorra. O líder Qin, junto com Ari, percebeu que eles provocaram propositalmente a ruptura da masmorra, já que se recusaram a agir de acordo com os termos da organização privada. Durante este ano, a Phoenix Guild continuou solicitando isenção de impostos sobre a receita gerada dentro do portal, lucrando especialmente com cristais mágicos, materiais, itens e carcaças de monstros. Agora, eles queriam ser isentos do pagamento de 1 trilhão em impostos, criando um novo desastre natural apenas para encher ainda mais seus bolsos. Ari começou a gritar com Yongvan para fechar imediatamente o portão, que permanecia aberto há uma semana, e se mais tempo passar, a propriedade do portal será transferida. O homem respondeu que sua guilda estava gravemente ferida, mas, em vez de guerreiros feridos, eles tinham rostos astutos e arrogantes olhando para eles devido à fadiga e ferimentos. Eles não conseguiriam atacar até amanhã, eles tentariam, mas não sabiam o que resultaria disso. A garota ficou ainda mais furiosa com essa manipulação, acusando a guilda de falta de patriotismo por poluir voluntariamente os planos. O homem respondeu que no mundo moderno poder e dinheiro eram considerados justiça e que as terras inférteis não eram de sua preocupação. Eles foram abordados por Leon, que os seguirá para ajudar a associação. Ari o chamou pelo nome, pelo qual foi repreendida, sendo informada de que ele só poderia ser tratado pelo título. Yan Wang ficou indignado que o europeu estava interferindo em sua conversa, mas o chamou de homem de baixa classe e ordenou que ele ficasse calado. O chefe da guilda ficou chocado, mas logo lhe explicaram que ele era um dos sobreviventes, então ele podia ignorar os comentários por causa da diferença cultural. Leon perguntou ao chefe Qin qual era o problema, e após ouvir a explicação, ele apresentou sua posição. No entanto, antes de ajudar, ele disse que não tinha o direito de conduzir hostilidades arbitrariamente em território estrangeiro, precisaria obter permissão do rei local. Tudo tem um processo legal e regras, e a associação precisava chamar imediatamente o presidente para assegurar ao estrangeiro que ele poderia agir como achasse melhor. No final do ataque, Leon teria que comparecer pessoalmente para proteger a terra, remover o portal e, para isso, era necessário reunir as mulheres que haviam participado do parto e fazer com que cada uma delas fizesse uma boneca. Na noite daquele dia, Ari chamou Dragonius para verificar as bonecas feitas pelas mulheres que haviam vindo. Ele começou a verificar cada uma e, depois de perceber que não se adequavam, rasgou as bonecas de palha em pedaços e as colocou em uma pilha comum. Quando a última boneca, lindamente e habilmente feita, restou, ele decidiu que era adequada e, depois de beijar a mão da velha, perguntou quantos filhos ela havia dado à luz. A velha respondeu que teve 12. E o homem estava pronto para lhe dar uma ordem e um monumento por tal mérito, se pudesse, mas, infelizmente, não tinha a autoridade necessária para fazê-lo. Eles retornaram às planícies, e o líder começou a realizar o ritual. Ele colocou uma mesa de madeira no chão, acendeu uma vela e colocou uma boneca no meio. Com a ajuda da magia, retirou o santo graal do espaço invisível. Você é a mãe da terra fértil. As pessoas deste mundo oferecem a você uma boneca da colheita. Por favor, aceite. Ele lançou um feitiço, após o qual o cálice começou a se encher sozinho com um líquido dourado que começou a transbordar pelas bordas e para dentro do brinquedo. A associação e a guilda que observavam ficaram chocadas e não podiam acreditar no que viam. Após beber todo o conteúdo do cálice, a boneca ficou de pé como se estivesse viva. Leonhart, meu filho, disse a boneca. O rei apelou à mãe terra Demera, a deusa da vida e fertilidade, por ajuda. Leon disse à deusa que essa terra também precisa de ajuda, pois demônios estão fazendo mal aqui, mas os humanos não têm deidades nas quais podem confiar. Ele pediu a ela que conjurasse sua magia, pois agora está protegendo essas terras. Yongvan ficou indignado e insultado, pelo qual Leon teve que se desculpar com Demera. Ela o tranquilizou, dizendo que a ignorância e a ganância não eram pecados, apenas parte da vida mortal. Ela perguntou ao líder o que ele pretendia fazer no novo mundo. A incompetência que perambula entre os espadachins pode ser coberta com glória, mas o direito à autoridade é sagradamente consagrado na lei. Eu farei com que o dever e o poder estejam em pé de igualdade aqui. Ensinarei os ignorantes e os guiarei pelo caminho certo, respondeu o rei à pergunta de sua majestade. Ele estendeu a mão para sua filha e começou a cumprir o pedido.
Querida Demera, as pessoas livres desta terra estão sofrendo com a energia maligna. Pode não ser sua responsabilidade, mas, por favor, Kyuri, purifique esta terra. Você é minha sacerdotisa, nossa campeã. A terra deste mundo não faz parte do meu corpo. Estenda minha deidade e substitua a terra árida com meu corpo. Então, tudo nesta terra se tornará seu suporte, disse a deusa, cujo espírito pairava sobre a boneca e à noite. Uma gota dourada, previamente bebida do Santo Graal, pingou da alça da boneca e caiu no chão. Muitas gotas começaram a escorrer pelos caules das plantas até o solo e, então, tudo começou a brilhar com uma luz dourada e brilhante. Os campos de arroz e outros grãos tornaram-se dourados, frescos e cheios de cor. As planícies foram salvas e as colheitas ficaram melhores do que antes. O líder começou a gritar para que as pessoas vissem o poder dos deuses e acreditassem, pois agora este mundo se moveria com a divindade. Yonglin começou a jurar que provavelmente esses grãos estavam agora envenenados e que agora de maneira alguma permitiriam comê-los. As leituras do PDA, cujo poder mágico era controlado por um dos espers da guilda, mostraram os resultados. Arroz de semente abençoada de nível raro. O arroz é abençoado com o poder divino de Dimera, a deusa da vida e da fertilidade. Ao consumir o arroz, as doenças de terceiro estágio são melhoradas, e ao consumir continuamente, há uma alta probabilidade de cura completa de câncer e outras doenças. A última tentativa do líder da guilda de dissuadir a associação falhou na inspeção, que piorou ao mostrar que a safra poderia prevenir doenças. Seu plano de abolir o imposto falhou e, enquanto isso, Leonard gritava com ele por ousar insultar e duvidar da mágica divina da Mãe Natureza. A equipe enviou um homem para relatar ao gerente local sobre a condição dos campos e para trazer uma amostra para verificar a condição do arroz cozido. O computador do oficial Kim mostrou o resultado do arroz branco cozido. Alimento feito a partir de arroz de semente restaura a resistência e a força em 100 a cada minuto. A taxa de recuperação de mana aumenta em 50 a cada minuto, com duração de até 8 horas. Esse tipo de alimento poderia ser comparado a um remédio fortalecedor por 3 milhões de won. A associação começou a comer para repor e aumentar sua força para a próxima varredura de dungeon. Enari chegou correndo com sua porção e disse que o poder da deusa também havia funcionado nos insetos nas planícies. Ela comeu um inseto e recebeu bufos. O restante da equipe começou a pegar insetos para ganhar ainda mais poder. O espírito de luta da equipe estratégica da Associação de Caçadores aumentou consideravelmente, tudo graças a Leon. Enquanto isso, ele estava conversando com Demera, expressando sua honra e fé. Eles se despediram, a boneca já não estava viva e a mão invisível do espírito da garota acariciou a cabeça do homem de cabelos dourados como se fosse uma criança pequena. Talvez eles estejam destinados a se encontrar novamente um dia. Ele se aproximou de Ari e perguntou se realmente não havia uma deidade em seu planeta, ao que a garota disse que não podia dar uma resposta. Ele começou a explicar que viver com uma deidade e ter fé sincera nele é a chave para a harmonia da humanidade com a natureza, consigo mesma e com o trabalho. Quando todos já haviam tido o suficiente, era hora de fechar o portal. A associação começou a se mover em direção ao espaço aberto quando um plano malicioso se infiltrou na mente do chefe habilidoso da Fênix. Eles estavam certos de que muitos desistiriam de sua força no meio, assim como a própria guilda tinha feito, e como apenas Ari sozinha tinha arranca, todos que fossem seriam verdadeiros fracos, e nem mesmo um sobrevivente de outro mundo seria capaz de ajudá-los. Ele estava certo de que seriam derrotados, pois os caçadores ainda não sabiam o que os aguardava na escuridão, uma criatura aterrorizante e poderosa que não podia ser morta por meios normais. A equipe de caçadores armados penetrou no portão e foi cercada por uma masmorra escura semelhante a uma caverna escura. A essência de limpar o portão era que, além da simples impureza, era preciso ter certeza de matar o chefe principal. Então, poderia-se considerar a missão cumprida. Leon comentou que gostava da batalha 1 a 1 com o chefe, mas Hard ficou em silêncio porque, na verdade, eles também atacavam sempre o chefe com todo o grupo. Movendo-se mais fundo na morte, começaram a notar que havia muitos esqueletos caídos no chão. O rei disse que ouviu da guilda que eles já haviam tentado limpar a masmorra, mas haviam falhado, provavelmente porque havia muitos monstros. Ari respondeu que este portão é especial,
O ponto é que até você não matar o chefe em primeiro lugar, você não matará o resto dos demônios, porque ele os controla e os ressuscita novamente. Vale a pena lutar contra eles. Os caçadores têm a suspeita de que o chefe local é um necromante que controla esqueletos. A janela de alerta vermelho do computador portátil apareceu na frente de Ari, que dizia: a invasão da masmorra começou. Alerta de morte. Todas as criaturas vivas dentro do portão agora terão um limite de tempo. O comandante Cavaleiro da Larra está avançando com seu exército. Derrote o comandante Cavaleiro da Larra em 3 minutos 0 segundos. Um arrepio de energia percorreu os caçadores, e o líder Kim Belod amaldiçoou o chefe da guilda da Fênix por não avisá-los do perigo. Diante deles estava um enorme exército de esqueletos, com chamas azuis brilhando nos olhos. Um cavaleiro decapitado em um cavalo preto ficou à distância deles, cobrindo o exército como uma parede. Sua armadura também era preta, e o fogo também ardia em seu pescoço, onde deveria estar a cabeça. Ele segurava com uma mão uma enorme espada de 2 mãos, na outra, seu capacete, que ele não conseguia colocar. Sobre os ombros, havia 2 minutos e 58 segundos restantes. Os caçadores começaram a se defender. Os arqueiros ficaram mais longe e começaram a atirar nas fileiras de trás dos esqueletos, e os homens do escudo começaram a ir para um ariete, varrendo os ossos com seus escudos. Havia 30 arqueiros no total e apenas 2 magos, que foram deixados por último para conservar sua força. Kim, o líder do esquadrão, estava parando o fluxo de monstros com seu escudo, enquanto os matava com seu martelo de cabo longo, mas gastar tanta força deles era inútil, já que os esqueletos continuariam a avançar até alcançar Dalarra. A batalha poderia continuar indefinidamente. Ari ficou afastada de todos, sendo de importância estratégica, e tentou elaborar um plano para capturar o chefe enquanto os caçadores estavam lutando contra os esqueletos. As roupas dos magos estavam realizando feitiços inexplicáveis, considerando que eram marionetes mortas. Com esses feitiços, estavam atingindo o inimigo com projéteis de energia. Kim, o líder, estava em perigo, e a garota ainda não conseguia elaborar o plano certo para salvar seus camaradas. Kim foi atingido por um novo projétil e bateu na parede da caverna. A assistente de Ari pediu uma força de reserva, mas a principal se recusou a seguir com o plano. Ela apelou a Leon por ajuda, pois, com sua força poderosa, ele poderia derrotar todos instantaneamente, mas o homem recusou por afirmar que o rei não luta em batalhas pequenas e simples. A garota ficou chocada, pois definitivamente não era uma batalha simples para o seu esquadrão. Percebendo que não obteria ajuda do estranho, ela desembainhou a espada e partiu para os crânios, movendo-se pelo meio dos esqueletos diretamente como Dalarra. Ela pediu aos subordinados que apoiassem o líder e o restante de seus camaradas antes de avançar, impulsionando o outro crânio e pulando alto. A garota girou a espada e balançou todo o corpo para atingir a mão que segurava o capacete, mas a outra mão do cavaleiro, que segurava a espada de 2 mãos, bloqueou o golpe. A garota desviou equilibrando-se no chão e no ar, e olhou nos olhos azuis cintilantes escondidos atrás do metal do capacete. O cavaleiro jogou a cabeça para cima para bloquear a visão da caçadora e então golpeou com um punho em seu estômago. Ela não teve tempo de bloquear o golpe e foi arremessada, batendo na parede. Ele correu em sua direção e estava prestes a acabar com ela, erguendo uma enorme espada acima do corpo. No entanto, a garota tinha uma alta habilidade de combate. Ela se levantou instantaneamente, invocando seu poder mágico, girou sua espada, fazendo chamas alaranjadas queimarem no espaço ao redor. Faíscas voaram dos olhos da garota, ela acelerou até a velocidade do raio e tentou atacar por trás. No entanto, o inimigo conseguiu bloquear o golpe com a parte romba de sua espada e, em seguida, acertou a garota nas costas com a lâmina enquanto ela tentava escapar. A garota caiu no chão, e seus subordinados ficaram ao redor dela, ofegantes de fadiga e feridas. Um cavaleiro estava entre eles, e então todos ouviram o aplauso. Era o aplauso de Leonhart. Você empunha uma espada admiravelmente, apesar de ter apenas um braço. Tenho certeza de que você costumava ser um nobre cavaleiro. Primeiro, peço desculpas por pensar que poderia confundir um grande cavaleiro como você com um mero morto-vivo, disse Leane, dirigindo-se ao cavaleiro sem nome. Eu, Rei Leonhart, dou a você o direito de me desafiar para um duelo.
Não há necessidade de ferir soldados, não é? Vamos encerrar esta luta com um duelo nobre entre dois cavaleiros. Os caçadores e os esqueletos ficaram chocados com essa proposta. O cavaleiro concordou e desmontou de seu cavalo. Dragonil saudou o honrável cavaleiro e sugeriu que ele desviasse a cabeça, pois sua arma significava 2 braços sob seu controle, e cada um deles deveria lutar com força total. Majestade tirou sua espada sagrada do espaço mágico, e nesse momento, Ari correu até ele, dizendo que o chefe só poderia ser morto com um golpe na cabeça, e como o cavaleiro a removeu a seu pedido, não seria possível matá-lo em um duelo. Leane pediu à garota que não se preocupasse, pois ele tinha tudo sob controle e fazia parte do plano. Primeiro cavaleiro de Ariana, deusa da luz e justiça, grande duque de Dragonia, Leonhard, eu desafio o nobre cavaleiro. O duelo começou. O cavaleiro começou a carregar em direção ao rei, enquanto este permanecia calmo em uma postura nobre. Dalaran balançou a espada, e ela colidiu com a lâmina fina da arma do seu oponente, que permaneceu imóvel, continuando a se defender com golpes leves e graciosos que não o forçavam a despertar sua força mágica ou física. Leonhard era tão forte que essa luta parecia segurar o punho de uma criança pequena com um braço dobrado no cotovelo e escondido atrás das costas, na altura da cintura. Leon manteve seu corpo imóvel e suas pernas firmes, mas leves, enquanto bloqueava golpe após golpe com um único movimento da mão que segurava a arma. Após os ataques do inimigo, Leon desferia seus próprios golpes, contando-os um a um. Dalian caiu no chão, sua armadura coberta de arranhões, mas ele nobre e firmemente se levantou e continuou a lutar. Ele girou, tentando acertar o rei na cabeça com sua espada de 2 mãos, mas o rei novamente desviou o golpe e contra-atacou. Ninguém que assistia conseguia entender o que havia acontecido em um instante, e apenas Ari sozinha percebeu o ataque brilhante, explicando-o para os companheiros chocados. No momento em que a espada tocou Leon, ele torceu sua espada e mudou seu centro de gravidade. Além disso, ele realizou um movimento transversal. A garota nunca teve coragem de realizar tal elemento. Ela foi a melhor graduada da academia e a melhor espadachim da associação, e a técnica de Leonhard a deixou realmente excitada. O cavaleiro jazia no chão sem forças. Leonhard apontou a ponta de sua lâmina para ele e contou seu segundo golpe, ordenando que retomasse sua posição. Enquanto lutavam, a mente do cavaleiro começou a retroceder para uma memória transparente e há muito esquecida, na qual ele foi um nobre cavaleiro servindo seu rei com honra e fé, defendendo sua pátria. A escuridão consumiu seu espírito morto, transformando-o em um demônio, mas em um duelo justo com o cavaleiro honroso, a verdadeira essência começou a emergir, derrotando as forças das trevas. Outro golpe foi bloqueado pelo rei. Há quanto tempo foi isso? O tempo em que fui tratado como um cavaleiro e desafiado para um duelo. Isso é muito provavelmente um estratagema para superar as dificuldades. Qualquer um teria pensado assim ao ouvir a sugestão de descer do cavalo. Pensamentos absurdos começaram a passar pela cabeça do cavaleiro sem cabeça, incapaz de falar. Ele observou a aparência e a postura de seu oponente como um veterano que esteve em inúmeras batalhas, olhos cintilantes que buscavam honra e glória. Foi assim que o inimigo de Leon o viu, e mesmo sendo um morto-vivo, não pôde deixar de inspirar admiração. Ele desviou mais um golpe. Ele balançou sua espada e afastou seu oponente, que começou a cair de costas sob o peso de sua espada. Era a terceira vez que Dalian caía no chão, sinalizando o fim do duelo. Este é exatamente o limite de honra que todos os cavaleiros sonham, um cavaleiro das noites que está na moda admirar e desafiar. Não quero usar a magia que usei como necromante porque sou um cavaleiro. Direto, cruzando espadas sem nenhuma magia, quero cruzar espadas com esse homem novamente na vida. Esqueci-me de perambular pelo mundo como um nobre cavaleiro e lutar com cavaleiros gloriosos. Dalian, quando perguntado por Leon se ele continuaria o duelo, levantou-se e começou a atacar novamente. Os golpes continuaram sendo bloqueados e seguidos por ataques do inimigo. Em breve, o homem de 2 braços caiu no chão pela 10ª vez. Sua esgrima está ficando mais sofisticada. Será que as memórias de sua vida estão começando a voltar? Perguntou o rei. Ah, nobre cavaleiro, você trouxe de volta a mim um espírito caído, dias gloriosos do passado, tentou dizer o demônio,
mas tudo o que ele obteve foi um som gutural. Ele aceitou sua derrota e se aproximou de um dos esqueletos que segurava a cabeça confiável de seu líder o tempo todo. O cavaleiro pegou o capacete e se ajoelhou diante do rei Lionheart, estendendo as mãos segurando sua fonte de vida. Ah, quanto tempo foi gasto em carnificina! Quantas batalhas foram repetidas sem uma gota de honra! Se esta jornada maldita pode terminar assim, não há felicidade maior do que esta, lutou o cavaleiro com arrependimento por sua vida demoníaca, mas com fé e paz em seus últimos momentos. Leane ficou feliz pela capacidade do demônio de restaurar sua honra e prometeu a ele rezar por ele. Ela tocou o capacete estendido para ela com a palma da mão. Se houver um Deus em quem você acredita, que ele acalme sua alma. Se não, que a Deus o guie ao jardim do Éden, nobre cavaleiro. Talvez nos encontremos no banquete dos deuses. Que a luz venha, disse sua bênção do Rei Santo. Todo o espaço foi inundado por uma luz dourada que destruiu a escuridão. O capacete começou a se despedaçar em fragmentos que começaram a se dissolver na luz cintilante. No lugar onde a cabeça estava faltando, o rosto alegre de um nobre cavaleiro que deu sua vida com honra apareceu, um sorriso estampado nos lábios e sua armadura preta mudou para prata. A luz consumiu sua alma e o enviou para descansar, ao mesmo tempo em que os esqueletos também desapareceram. Leon Dragoni Lineartre, disse o cavaleiro finalmente. Depois de um tempo, toda a equipe retornou às planícies. O céu já estava inclinando em direção ao pôr do sol, assumindo várias tonalidades de rosa, laranja e roxo antes de escurecer. Os caçadores montaram acampamento e contaram os artefatos que haviam tirado do calabouço. O líder Kim e Ari refletiram sobre o poder sagrado de seu novo camarada, e a garota fez a observação de que, se ele pudesse empunhar tal poder de luz, teria usado antes. No entanto, Leon, que havia se aproximado deles, respondeu que, nesse caso, o nobre cavaleiro não teria conseguido encontrar seu fim como um grande general, e seus pecados não teriam sido absolvidos. Dalaran era um nobre guerreiro e receberia o que merecia no outro mundo. A garota parou de argumentar e começou a examinar o tesouro saqueado novamente, que estava espalhado no chão. Um dos itens era uma orbe mágica de cor roxa escura, emitindo uma luz misteriosa de suas profundezas. Os dois funcionários olharam para o relicário, certos de que esse atributo era definitivamente muito poderoso e seria útil. No entanto, Leon imediatamente pisou nela com o pé, esmigalhando-a em pequenos pedaços de vidro. A garota olhou para ele indignada novamente, mas ele explicou que a coisa estava arruinada e deveria ser descartada, pois só poderia trazer má sorte. Os caçadores, que sonhavam em vender o artefato por muito dinheiro, ouviram tristemente as palavras de um homem que pertencia a esse mundo e sabia o que eram coisas amaldiçoadas. O que restava em seu arsenal era uma grande espada e a capa de Dullahan, que havia sobrevivido ao contrário do resto do corpo necromântico. Havia também algumas pedras mágicas preciosas. O portão de Onum foi limpo com sucesso, e Ari estava descendo o corredor empurrando um carrinho com um café da manhã coberto e várias garrafas de vinho caro. Já se passaram 4 dias desde que Leon chegou à Terra, e isso havia sido um grande fardo para a infeliz garota, já que o homem a tornará sua assistente pessoal. Provavelmente, era o fato de que ela era melhor com uma espada do que qualquer outra pessoa em seu novo mundo, então ele decidiu confiar nela, e a própria associação depositou suas esperanças nela para garantir a vida do sobrevivente. Toda essa responsabilidade e uma enorme quantidade de tarefas, cujo cumprimento não permitia esperar, não davam tempo para que ela comesse e dormisse. Ela tinha hematomas sob os olhos, e ao sentir o aroma do café da manhã, destinado ao seu convidado, ela se sentiu ainda mais fraca. No início, houve uma grande confusão sobre impostos. Ei, como um rei pode pedir a um rei estrangeiro para pagar impostos? Reis não deveriam contar moedas. Como você pode discutir com um rei sobre o que seus servos devem fazer? Soou nos tímpanos da voz irritada de Lionheart. O vice-chefe não pôde explicar a natureza da tributação em seu mundo no século XXI e que seu título de rei de outra dimensão não afetava a política das terras deste planeta. Além disso, ele precisava de cidadania, pois não podia ser embaixador de um país inexistente, portanto, eventualmente a associação cuidou disso, deduzindo impostos dos ganhos que deveriam ser pagos a Leane como caçadora. Então,
Novos crentes foram aceitos para estabelecer a divindade na terra. Leane vestiu-se com um terno e gravata e, junto com seu novo assistente, abordou as pessoas nas vilas próximas às planícies de Onen, que estavam cientes do solo mágico fértil e estavam dispostas a aceitar a fé cujo milagre havia ocorrido diante de seus olhos. Os idosos perguntaram ao rei como poderiam ser pagos a oferta. Leonhart respondeu com uma quantia de 19 trilhões para pagar uma parte da colheita como oferta, mostrando sua generosidade pela causa da fé. O velho ficou chocado. Os impostos e as despesas de vida já eram altos demais, mas pagar mais 90% da colheita como impostos era demais. Os agricultores ressentiram esse roubo e perguntaram como se beneficiariam disso. O rei fez uma observação sobre como ousa um devoto da deusa se preocupar com o estômago. Ele estava disposto a resolver todas as questões de alimentação, alojamento, bem-estar e vida, pois a terra agora seria protegida pelos seguidores da deusa da fertilidade Demera. Ari acrescentou em seu próprio nome que o arroz abençoado era muito valorizado, pronto para pagar 150 milhões por 80 quilos. Os idosos concordaram, dando um nono disso, já que ainda estavam no lucro com essa taxa de quilo. Leon estava muito orgulhoso da maneira como estava começando a administrar seus negócios. Mesmo que tivesse vivido 100 anos na Idade Média, não foi difícil para ele aprender a economia do mundo moderno. No final, o maior problema foi o alojamento de Dragani. No início, ele foi colocado em um quarto simples, pouco decorado, e ficou horrorizado com a falta de qualquer decoração e obra de arte. Uma solicitação chegou dele exigindo um quarto com a cama mais luxuosa, bem como serviços constantemente disponíveis e a criação de arte para desfrutar constantemente. No final, eles fizeram o check-out tarde da noite, e Ari teve que ligar para hotéis na rua pedindo por um quarto 5 estrelas até as 2 da manhã, quando conseguiram encontrar o quarto certo. A garota exausta, sentada de joelhos e com lágrimas nos olhos, implorou a Sua Majestade para não ser tão exigente e ir para a cama. Foi acordado fazer uma concessão quanto à disposição das pinturas e cerâmicas que adornavam o hotel dentro de certas condições. Esta é a situação no presente. A garota entrou no quarto anunciando sua chegada. O jovem estava sentado em uma poltrona olhando para a janela com uma vista deslumbrante de Seul. Ele vestia um roupão de hotel de cor amarelo claro, revelando uma visão de seu peito e abdômen musculosos. Ele estava relaxadamente bebendo um copo de vinho. A garota o serviu o café da manhã. O homem notou o olhar cansado da assistente e perguntou se ela havia tomado o café da manhã. Após ouvir uma resposta negativa, disse a ela para não esquecer das refeições e comer quando tivesse tempo. Babando pela carne no molho e óleo de gergelim, ela se lembrou de comer pelo menos um sanduíche quando tivesse um momento livre. Leon disse à garota para se sentar. Ela teve tempo de ficar feliz por ele tê-la convidado para tomar café da manhã com ele, mas quando ele viu que ela estava apenas sentada imóvel em uma cadeira próxima, ele esclareceu que queria que ela cortasse suas costelas, já que ela era uma plebeia e não ousaria comer com ele. A decepcionada caçadora começou a cortar a comida para o rei mimado. Depois de comer todo o café da manhã e trocar de roupa, os dois Spurs deixaram o hotel de luxo de vários andares e dirigiram o carro de trabalho para os novos apartamentos do rei. A Associação de Caçadores decidiu fornecer bolsas e subsídios para Sua Majestade, mesmo que não fossem tão grandes quanto no Palácio Real. Vamos conseguir um lugar onde você possa residir permanentemente, disse Ari com um olhar saudoso. O rei respondeu que era uma grande preocupação e que, como convidado, não ousava pedir muito, confiando tudo a ela. Depois, a vice-líder perguntou sobre o saque obtido no portão, e o cavaleiro respondeu que ela mesma poderia dispor de toda aquela propriedade, deixando apenas o manto de Dullahan para ele, como ele gostava. Era um complexo de apartamentos de alta qualidade perto da própria associação, o que era uma vantagem para o transporte. O prédio também tinha um heliponto, o que também era conveniente. Mas, ao entrarem, ele viu uma instalação asiática tradicional de pedras dispostas em uma torre, e seu refinado gosto europeu foi novamente decepcionado. No entanto, agora em seu apartamento, ele poderia criar o design de interiores que quisesse, e não precisava mais de pernoites em hotéis. Essa era a pequena alegria de sua posição atual. Ao entrarem no saguão, foram recebidos por um homem de terno. Ari ficou ansiosa,
pois seus movimentos hoje haviam sido estritamente confidenciais, e agora estavam sendo recebidos e abordados pelo nome, como se soubessem de antemão que chegariam a este lugar a essa hora. O homem se apresentou como o diretor Park Jung-cheon do grupo Dushon, responsável pelos produtos futuros da Dushon. Era uma corporação de grande porte que criava tecnologia e armas para caçadores e outras necessidades governamentais. Uma preocupação apareceu na testa da garota, e ela forçou um sorriso de boas-vindas. O grupo Dushon é um dos maiores conglomerados da Coreia, e o fato de seu representante estar nos esperando não é à toa, pensou consigo mesma. O homem honrou o sobrevivente e o chamou pelo nome, confirmando a suspeita de Ari. No entanto, não importava o quanto o diretor tentasse parecer amigável, ele recebeu uma careta e uma atitude snob em troca. Leon olhou para ele com raiva, ressentindo-se pelo fato de algum comerciante se atrever a chamá-lo pelo nome e querer apertar sua mão. Caminhando com a garota, ele subiu para seu novo apartamento. O diretor da corporação estava ofendido por alguns turistas terem se atrevido a fazer tal coisa com ele, pois nas realidades deles ele tinha um status muito mais elevado do que esse selvagem. No entanto, ele não pretendia abandonar seu plano e decidiu continuar buscando o favor de Leonhardt. Este lugar será fornecido a você pela associação por 1 ano. Você não precisa se preocupar com o aluguel mensal e as taxas de manutenção, pois a Associação dos Caçadores cuidará de tudo, explicou a garota. Há também serviço de quarto e limpeza. Isso também está incluído na taxa completa, então você pode usar este apartamento tranquilamente. O homem resmungou em resposta. Ele já estava acostumado com as regras locais, tecnologia e roupas. Embora seu tempo neste mundo fosse curto, ele não se surpreendia com nada novo em sua vida e absorvia todas as informações do momento. A garota sentiu fortemente o que aconteceu no saguão. As informações sobre os sobreviventes eram de alto sigilo. A situação de não saber por que Park Johnson decidiu se aproximar era muito estressante. Foi uma bênção para Hard que o Rei Leon ignorou o diretor Park, porque a garota estava confusa e não saberia que ação tomar se a situação tomasse outro rumo. Quando eles se instalaram em sua nova moradia, a garota perguntou ao rei por que Park Jong-hyun poderia ter vindo até ele, ao que Dragani respondeu que provavelmente só havia uma coisa que poderia atrair um comerciante, e isso era lucro. Então, Hard percebeu que Park Jong-hyun queria derivar lucro do arroz abençoado das planícies de Ona. Devido à situação de emergência, as informações não estavam sendo controladas adequadamente, e um transmissor de internet se aproveitou da situação para filmar o que estava acontecendo. Embora a associação tenha recomendado a remoção do vídeo, ele foi postado novamente em plataformas eletrônicas, e o fazendeiro Pak postou um vídeo de Leon abençoando e revitalizando o solo ao fazer arroz mágico. O vídeo obteve 498 mil visualizações. Provavelmente, essa nova conta era do próprio diretor Park Johnson do grupo Dushon, e ele a estava usando para jogar seu jogo final. Enquanto isso, o Sr. Park estava sentado em seu escritório, tomando café e assistindo o número de visualizações no vídeo crescer. Ele perguntou ao seu analista se o esquema estava garantido, ao que o subordinado respondeu sem dúvida. Os cientistas de seus laboratórios nem sequer haviam testado adequadamente as propriedades curativas desse arroz, o que fez o próprio diretor questionar se valia a pena investir economicamente. Eles testaram em ratos, mas não há garantia de que não seja perigoso para os humanos. O secretário de Pak disse que, para testarem um grande número de sementes, ele precisava encontrar o dono dos campos, mas não adiantava pesquisar se houvesse um velho cão de guarda meio morto na área que, de repente, comesse o arroz e ficasse rejuvenescido e curado de inflamação crônica e coriza. Dizem que ela continuou. Todos os aldeões foram curados de doenças menores e graves e crônicas ao comer arroz cozido. Não conseguimos obter dados de ensaios clínicos, mas esses fatos são tão bons quanto confirmações do efeito. O homem ficou satisfeito com os relatórios de sua equipe e sorriu astutamente, antecipando os lucros vindouros. Mas então, ele se lembrou novamente do olhar altivo nos olhos de Leonhardt e ficou irritado por ele ter ousado chamá-lo de vendedor insignificante quando tinha tamanha influência sobre a economia de todo o país. Foi decidido continuar solicitando uma audiência, não importa o quanto a arrogância de outro homem de alto escalão, que não sabia negociar como igual, machucasse seu ego. Espero que ele ouse olhar para mim com desprezo.
Ele pensa que é o centro do universo por causa de um simples arroz. Ele encontrou o oponente errado, um sobrevivente bárbaro. Ele é como os outros sobreviventes. Pensa que o mundo em que vive é o melhor, aquele que veio de alguma civilização antiga. Eu vou atingi-lo com um choque cultural, gritou o diretor Pak com uma risada malévola, batendo na mesa. De volta à Terra, Leon estabeleceu 3 objetivos para si mesmo. O primeiro era espalhar a fé. Na Terra, havia muitos deuses e seguidores, incluindo várias religiões e mitologias, mas não havia uma verdadeiramente importante força sagrada. As várias crenças estavam centradas no medo dos pecados e na submissão, sem harmonia consigo mesmo e com a natureza. Para que os deuses descessem às terras dos mortais para ajudá-los com seus vários problemas, o homem deve experimentar a fé em Deus e estender seu favor. A ideia de que doenças e poluição da terra são punições de poderes superiores era uma falácia de julgamento. Verdadeiros deuses trabalham para o bem de seus seguidores, aqueles que acreditam em seu poder, e eles se manifestam para eles, não afogando seus preciosos povos em doenças, guerra e desastres. Essas eram concentrações de energia negativa e maligna, que acumuladas de diferentes maneiras levavam a diferentes problemas, desastres naturais, epidemias e guerras. Assim, para utilizar os poderes sagrados, uma nova fé deve ser propagada, já que as existentes não vivem para o benefício dos próprios fiéis. O número de seguidores deve aumentar. O segundo objetivo era reconstruir os Cavaleiros do Santo Graal. Neste mundo, não havia tropa de batalha que usasse poderes sagrados para erradicar energia demoníaca e santificar espaços. Ele queria recriar seu exército de cavaleiros vestidos com armaduras brilhantes e usando espadas sagradas criadas por hábeis ferreiros para liderá-los na batalha, como em seu reino natal. Ele não gostava da ordem da associação. Estava acostumado a um tipo diferente de luta e queria ter esses guerreiros licenciados e valentes sob suas asas. Se o guardião do Santo Graal, o Leonhard, é um demagogo, então os Cavaleiros do Santo Graal são santos vivos que estão logo abaixo dele. Uma tarefa difícil foi estabelecida: encontrar os melhores e mais destemidos lutadores com corações puros, aqueles que são cavaleiros dos deuses, utilizando as leis sagradas, bem como o medo de todos os demônios. O último chamado do grande cajado era erradicar todo o mal na Terra. Ele não pôde ajudar e salvar seu reino, mas foi dada a ele a chance de ajudar um novo país e planeta a se livrar dos portais demoníacos, de onde o mal sai envenenando tudo em seu caminho. Todo o caminho de sua vida e sua dívida para com os deuses era exterminar os demônios, e, como já havia vivido por mais de 300 anos, ele não sabia por quanto tempo estava destinado a viver, mas sua alma não descansaria até que a última criatura que fosse contra as pessoas que o aceitaram em suas fileiras morresse. Ele expressou seus objetivos e sonhos como um mandamento e ponderou como cumprir o segundo ponto. Entre os mensageiros, seria pedir demais esperar a aparição de cavaleiros sagrados com a presença de habilidades para serem dignos de serem cavaleiros do Santo Graal. O problema era que mesmo lutadores habilidosos e bem treinados que serviam honestamente ao seu país podem não ser adequados. Eles tinham que ser verdadeiramente escolhidos, guerreiros que Leane poderia reconhecer de relance como o tipo de cavaleiro com quem ele poderia lutar lado a lado. Ele estava em pé perto da janela em seu novo apartamento, tirando o paletó de seu desconfortável e não familiar terno, e bebendo um vinho requintado de uma taça. Novamente, Ari chamou por ele, informando que alguém havia vindo até sua porta e estava pedindo uma audiência. Ele respondeu afirmativamente e se moveu para uma poltrona para ouvir os convidados. Era o diretor Park novamente, com 2 assistentes. Eles agradeceram a Sua Majestade por permitir uma audiência. Se é para o lucro corporativo, é moleza para mim baixar a cabeça para o selvagem, ponderou Leon. O diretor Park havia preparado um presente especial para ele, expressando sua honra e intenções puras e sinceras de ganhar o favor do rei, o que, é claro, era uma mentira. É um item de luxo que esse selvagem nem sonhava. Uma vez que ele prove, nunca mais conseguirá voltar aos velhos tempos. Ele estará nos pedindo mais desses, sorriu maliciosamente em sua mente. Diante deles, havia uma grande maleta de metal. O diretor pediu que aceitasse o presente, ao que o rei respondeu brevemente: parece magnífico. O diretor ficou impressionado com a atitude desse homem que falava como se estivesse fazendo um favor ao aceitar um presente dos outros.
Junction pediu para ver os presentes e dar sua opinião sobre eles. Leanne não se levantou de sua cadeira e ordenou a Ari que abrisse a maleta. Ela pressionou um painel com um leve toque de seus dedos e as portas da maleta se abriram, revelando um arsenal de espadas de alta qualidade. Essas eram as armas mais recentes e a marca registrada da empresa do John, da qual a corporação se orgulhava muito. Não impressionou o rei, e ele continuou a observar a cena com um olhar entediado. O diretor Park ofereceu ao rei escolher qualquer arma que gostasse e avaliar em suas mãos. Ari ficou encantada e esclareceu se era realmente aquela arma única feita pelo artesão diretamente sob a orientação da guilda do John. Park respondeu que era a arma de mais alta qualidade do mais alto nível. A garota brilhava e não escondia seu amor por armas frias. Eles realmente estão nos dando as armas únicas da guilda do John? Armas de tão alta qualidade que não podem ser compradas nem com muito dinheiro. Quando eu estava na academia, só vi um tesouro assim no YouTube e a caçadora não conseguia acreditar em seus olhos. O diretor continuou a assegurar ao cajado sobre a utilidade desse presente, pois planejava continuar agindo como caçador, e um arsenal completo certamente seria útil. Isso é o suficiente. Onde eu supostamente vou usar uma arma de baixa qualidade? Leonhart perguntou irritado. Ari franzia a testa e esclareceu se ele havia chamado corretamente o presente de baixa qualidade ou se ela havia entendido errado, mas a resposta não mudou. Como você pode criar uma espada famosa se não a banha na energia das estrelas e se ela não recebeu a bênção divina? Suas armas são apenas para caçar bestas. Dragani finalmente humilhou a corporação do John com sua avaliação do melhor trabalho deles. Para criar uma arma sagrada, que é usada pelo representante da vontade divina, é realmente necessário recriar nas mãos de um habilidoso ferreiro, banhando-a na brilhante luz dourada das estrelas. Então, a deusa descendente, vestida em uma túnica, abrirá suas grandes asas cobertas de penas brancas com a ajuda de uma vara mágica, concedendo sua bênção à arma dada, para que ela sirva fiel e verdadeiramente ao seu proprietário. Que tipo de absurdo é esse? Você quer armas secas ao sol como pimentões e pastores lendo orações sobre elas. Ele está fora de si. O diretor Park estava indignado em seus pensamentos, mas externamente apenas ficou lá com uma expressão confusa, suando nervosamente. Leanne disse que o comerciante não inspirava muito respeito. No entanto, os comerciantes sempre tentam promover seus produtos onde podem. O diretor-geral ficou realmente irritado com o insulto que recebeu e pediu uma explicação para uma avaliação tão dura. Leonhart respondeu que era como usar uma faca para cortar vacas quando você quer abater uma galinha. Ele exigiu que sua arma fosse testada, pois não é correto falar de qualidade sem experimentá-la nas mãos. O rei concordou, mas continuou sentado e então tirou sua antiga espada sagrada do cofre mágico, coberta por vários arranhões como cicatrizes no corpo de um guerreiro. Era uma bela espada, mostrando um lustre de prata pura, e sua empunhadura era feita de ouro. Ao tirar uma espada antiga, ele vai me desprezar até o fim, pensou o diretor Park com uma máscara de desprezo e ao mesmo tempo desespero. Ele sugeriu que a vice-Hard escolhesse qualquer espada que gostasse. Ela olhou para Leonhart com um olhar confuso, mas escolheu uma. Ela pegou a espada mais fina do mestre Park Gentol, a espada da Aurora. Ela vinha sonhando em segurar essa lâmina lendária por 4 anos, admirando-a apenas em imagens na internet. Era uma espada de cor preta, cuja bainha era vermelha. A própria lâmina emitia uma fumaça etérea vermelha, e a empunhadura era de metal amarelo escuro, uma cor que lembrava ouro sujo ou bronze. Ela sentiu o poder desta espada, que foi testada por 10 dias sob o sol escaldante do portão especial quando foi desenvolvida, sendo infundida com a energia que podia refletir a energia dentro dos calabouços, uma verdadeira arma para uma caçadora de primeira classe. Ela perguntou a Leon se poderia brandi-la, ao que obteve uma resposta metafórica que soou como quando você está segurando um brinquedo, para que serve pedir permissão aos adultos. Ela segurou a empunhadura de sua espada mais firmemente, com sua magia de fogo, apontou para o cajado. Ele fechou os olhos e cobriu a boca com uma mão e desviou preguiçosamente o avanço, que se despedaçou como uma garrafa quebrada. Todos ficaram chocados. O homem respondeu que essa espada nem sequer deixaria um pequeno rastro de fogo e que tudo aquilo era uma perda de tempo.
Ele pediu ao diretor da corporação que não desperdiçasse seu tempo e que apresentasse rapidamente o pedido para o qual havia vindo, dando-lhe apenas 3 minutos para todo o monólogo completo. Um diretor parque perplexo, cujo ego havia sido despedaçado junto com a melhor espada de sua corporação, curvou-se com respeito e súplica, juntamente com seus subordinados, que eram ainda mais numerosos do que antes. Eles pediram ao rei uma patente para sementes de arroz. O rei ficou irritado e exigiu que fosse feito um pedido. O diretor imediatamente começou a explicar o negócio favorável. Nossa administração estima o valor do arroz em 180 bilhões de won. Você precisará assinar um contrato que apenas ajudará a empresa do John a distribuir esse arroz. Se quiser, podemos aumentar o preço um pouco, dependendo de nossas negociações futuras, disse o diretor. O rei esclareceu, sem perceber imediatamente se seu arroz abençoado realmente seria comprado por dinheiro. Ao ouvir todo esse discurso, ele ficou tão sombrio quanto uma nuvem negra. A formidável aparência de um coração de leão apareceu acima de seu corpo. Era uma aura na forma de um leão enfurecido, cujos olhos brilhavam com uma luz azul. Como você ousa blasfemar? Ele perguntou, ouvindo como a terra sagrada de sua reverenciada deusa Deméter estava sendo usada para tentar fazer negócios e ganhar dinheiro. Esse maldito comerciante ousa insultar uma divindade? Leon perguntou retoricamente. O diretor Park ficou consideravelmente tenso e sentiu a pressão de uma aura alienígena. Era como se ele visse um leão gigante bem na sua frente, que só gritava a palavra matar e abria sua boca ferozmente. Chong Xian se ajoelhou, apoiando as palmas das mãos no chão e baixando a cabeça em desespero. Então, pessoal, o que acham dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio.